Jornal Hoje. Oferecimento Unimed Fortaleza. Um grande plano para todo pequeno negócio. Olá, boa tarde. Contagem regressiva para as eleições 2018. Termina hoje a propaganda partidária obrigatória no rádio e na TV. Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de domingo. São Paulo. A polícia investiga um ataque a tiros contra o candidato da Democracia Cristã ao governo do estado, Major Costa e Silva. Países da Europa acusam a Rússia de promover uma série de ataques cibernéticos. O objetivo é enfraquecer democracias ocidentais. E o início do horário de verão é adiado por causa das provas do Enem. O Jornal Hoje está começando. A polícia de São Paulo está à procura do suspeito de assassinar a filha depois de ter sido acusado de estupro em São Roque, no interior do estado. Veja na reportagem da Daniela Golfieri. Era para ser um dia de aula, mas a violência fez os amigos de Letícia, Tanz e Lucas, de 13 anos, se reunirem no velório. Essa tragédia, recebi a notícia do nada na escola, não consegui ficar mais, comecei a passar mal e não consegui mais ficar na escola. Foi um choque para mim. Letícia foi morta a facadas pelo pai no mesmo dia em que ele deixou a prisão. Horácio Nazareno Lucas foi preso há 3 meses pelo estupro da cunhada em 2010. Ele foi condenado a 8 anos, mas conseguiu na justiça o direito de recorrer em liberdade. Quando o pai foi preso, Letícia se sentiu segura para contar à polícia que foi vítima de abuso sexual do próprio pai. Quando Horácio deixou a cadeia, procurou mãe e filha para que retirassem a queixa. Letícia se recusou. A mãe foi agredida e deixou a casa para pedir ajuda. O pai trancou o filho mais novo, de 6 anos, em um quarto e esfaqueou a filha. Eu fiquei chocada quando eu soube o que ela passou. Só que eu não esperava que a justiça, a nossa justiça, soltasse uma pessoa que está cumprindo uma pena de 8 anos e não avisasse a família, sabe? Logo depois do crime, o pai de Letícia fugiu por uma estrada de terra e se escondeu numa área de mata. A polícia de toda a região está mobilizada para localizar e prender o criminoso. As buscas foram feitas, mas tem muita dificuldade, inclusive para acessar a mata. Mas a prisão está decretada e, eventualmente, se localizado, ele vai ser preso por esse último crime também. 2 pessoas mantidas reféns por um grupo de presos foram finalmente libertadas no interior do Tocantins. A professora Elisângela Mendes, que dava aula aos presos, e o agente penitenciário Roberto Aires foram recebidos por parentes e amigos na porta do hospital. Os 2 estão bem. Eles ficaram amarrados numa chácara depois de serem levados por presos que fugiram durante uma rebelião na terça-feira em Araguaína. Dos 28 detentos rebelados, 10 morreram em confronto com a polícia, 2 foram recapturados, 1 se entregou e 15 continuam foragidos. A polícia investiga um ataque a tiros contra o candidato ao governo de São Paulo, Major Costa e Silva. O motorista do candidato foi atingido. O disparo acertou o colete à prova de balas. A reportagem é do Roberto Paiva. A Polícia Militar faz a segurança do candidato ao governo paulista neste hospital em Santo André, na Grande São Paulo. Ele permanece internado em observação. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro em que estava o Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, foi atacado na noite de ontem em Ribeirão Pires, também na Grande São Paulo. Ele voltava de um compromisso de campanha com um assessor, o capitão Hamilton da Silva Munhoz, que estava ao volante. Um dos tiros atingiu o motorista, mas ele usava um colete à prova de balas e não se feriu. No hospital, Hamilton gravou um vídeo. Eu freiei o carro para que cessasse os tiros, a coisa que estava no tiro não passasse, e eu joguei o carro para cima, no caso, para a minha direita. O carro veio a capotar e caiu dentro de um lago. Em depoimento à polícia, as vítimas não souberam informar quantos eram os criminosos e se estavam em mais de uma moto. Os suspeitos fugiram. De acordo com o boletim médico, tanto o candidato quanto o assessor dele estão conscientes e em bom estado de saúde. O hospital informou ainda que os 2 têm dores pelo corpo em função do capotamento do carro.
A polícia ainda não sabe o que motivou o ataque, mas investiga se foi uma tentativa de homicídio, já que o candidato teria recebido ameaças. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão vai terminar hoje e sábado será o último dia em que os candidatos vão poder fazer caminhadas e carreatas. A reportagem da Gioconda Brasil tem outras informações sobre as eleições que estão logo aí. As sessões eleitorais vão abrir às 8 da manhã e fechar às 5 da tarde, sempre de acordo com o horário local. A Rubivânia é do tipo que gosta de votar cedinho. Eu prefiro logo cedo, que aí eu já fico com o meu dever cumprido, né? Ela também faz parte da maioria do eleitorado brasileiro. As mulheres são 77 milhões, os homens quase 70 milhões. Nesta eleição, pela primeira vez, eleitores transexuais e travestis puderam tirar o título com o nome social. São mais de 6 mil. A Natália vai além. Recebeu a convocação para trabalhar como mesária. Vou trabalhar de mesária como Natália, vou exercer a minha cidadania, o meu direito de pessoa como Natália. O eleitor deve levar, em média, pouco mais de 1 minuto para escolher no domingo os 6 candidatos na urna eletrônica. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que o processo de votação seja mais rápido do que na última eleição. De acordo com o TSE, os mesários já estarão mais acostumados com a identificação do eleitor pela biometria. Neste ano, o sistema vai ser usado em pouco mais da metade dos municípios do país. Na eleição passada, a experiência do voto biométrico deu certo para o seu Iremar. Eu achei simples e prático. As quase 557 mil urnas eletrônicas já começaram a ser despachadas país afora. Enquanto São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com pouco mais de 9 milhões de eleitores, o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor, com 941. Os candidatos e quem vai trabalhar para a Justiça Eleitoral têm prioridade para votar. Os eleitores com necessidades especiais, enfermos, maiores de 60 anos, mulheres grávidas ou que estejam amamentando também podem votar primeiro. Ao todo, são 148 milhões de eleitores aptos a votar, 500 mil fora do Brasil. A Cláudia mora na Itália há 15 anos, mas fez questão de vir votar para, quem sabe, um dia voltar de vez. Brasil é Brasil, casa da gente e a gente quer o melhor para a casa da gente. Voltar seria bom. O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial a 4 dias da eleição. Desde o último levantamento do Instituto, divulgado na segunda-feira, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, oscilaram positivamente. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 26%, depois 28%, 28%, 27%, cresceu para 31%, agora tem 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Fernando Haddad, do PT, estava com 8%, cresceu para 19%, depois para 22%. 21, 21, agora tem 23. Pela margem de erro, tem de 21 a 25. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11, número mantido por mais 2 pesquisas. Depois 12, 11, agora tem 10. Com a margem de erro, tem de 8 a 12. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9, oscilou para 7, 8 nas 3 pesquisas seguintes e agora 7. Com a margem de erro, tem de 5 a 9. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Marina Silva, da Rede, estava com 9. Foi para 6, 5, 6, 4 e agora 4 de novo. Com a margem de erro, tem de 2 a 6. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados. João Amoedo, do Novo, estava com 3, 2, 3% nas 3 pesquisas seguintes e agora tem 2. Considerando a margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 3 e manteve 2% em todas as pesquisas seguintes. Com a margem de erro, também tem de 0 a 4. Henrique Meirelles e João Amoedo estão, portanto, empatados. Os dois também empatam tecnicamente com Marina Silva. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3, 2 nas 4 pesquisas seguintes e agora 1. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1. De novo 1, 0, 0 novamente,
1 e agora 1. Com a margem de erro tem de 0 a 3. Álvaro Dias e Cabo Daciolo estão, portanto, empatados. Os dois também empatam tecnicamente com Marina Silva, João Amoedo e Henrique Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 19, 14, 12, 11, 12, agora são 11. Os que não souberam ou não responderam eram 7, 7, 6, 7, 5 e agora são 6. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Ibope também fez a pesquisa com os votos válidos. É a pesquisa que não leva em conta os votos brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. O TSE usa os votos válidos para totalizar a eleição. Para ser eleito no primeiro turno, é preciso ter 50% dos votos válidos mais um voto. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 38% dos votos válidos, com a margem de erro de 36 a 40. Fernando Haddad, do PT, 28%, pela margem de erro de 26 a 30. Ciro Gomes, do PDT, 12%, considerando a margem de erro de 10 a 14. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%, com a margem de erro de 6 a 10. Ciro e Alckmin estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, 4%, pela margem de erro de 2 a 6. Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. João Amoedo, do Novo, 3%, considerando a margem de erro de 1 a 5. Amoedo e Marina estão tecnicamente empatados. Henrique Meirelles, do MDB, 2%, com a margem de erro de 0 a 4. Álvaro Dias, do Podemos, 2%, pela margem de erro de 0 a 4. Cabo Daciolo, do Patriota, 2%, com a margem de erro de 0 a 4. Meirelles, Álvaro e Daciolo estão empatados. Eles também empatam tecnicamente com Marina e Amoedo. Guilherme Boulos, do PSOL, 1%, com a margem de erro de 0 a 3. Boulos empata tecnicamente com Cabo Daciolo, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, João Amoedo e Marina Silva. Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, da Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram na pesquisa com votos válidos. O Ibope também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Bolsonaro tinha 41% de rejeição, 42%, 46%, 44%, de novo 44%, agora 42%. Haddad, 23%, 29%, 30%, 27%, 38%, agora 37%. Marina, 24%, 26%, 25%, 27%, 25%, agora 23%. Alckmin, 19%, 20%, 20%, 19%, 19%, agora 17%. Ciro, 17%, 19%, 18%, 16%, 18%, agora 16%. Meirelles tinha 11% de rejeição, 12%, 11%, 11%, 10%, agora 10% novamente. Cabo Daciolo, 11%, 11% nas 3 pesquisas seguintes, 10%, agora 9%. Emael, 11%, 11% nas 2 pesquisas seguintes, 10%, 10%, agora 8%. Boulos tinha 11% de rejeição, 10%, 11%, 9%, 10%, agora 8%. Vera Lúcia, 11%, 9%, 10%, 9%, 9%, agora 8%. Álvaro Dias, 9%, 10%, 9% nas 3 pesquisas seguintes, agora 8%. João Amoedo, 10%, 9%, 9%, 8%, 8%, agora 7%. João Goulart Filho, 8%, 8%, 9%, 7%, 7% e agora 6%. 2% disseram que poderiam votar em todos. Nas 4 pesquisas seguintes, também 2%, agora 3%. Os que não souberam ou preferiram não opinaram, 11%, 9%, 7%, 7%, 6% e agora 7%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Vamos aos números. Em um segundo turno com Ciro e Bolsonaro, 46% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Votos brancos ou nulos, 13%. Não souberam ou preferiram não opinar, 3%.
Numa disputa entre Alckmin e Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 40% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos, 16%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Bolsonaro e Marina, 43% disseram que votariam em Bolsonaro, 39% em Marina. Eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Brancos ou nulos, 16%. 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Haddad e Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Haddad e 41% em Bolsonaro. Os candidatos estão tecnicamente empatados. 12% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores em 209 municípios na segunda e na terça. A gente acompanha agora as atividades dos candidatos à presidência durante a manhã. Jair Bolsonaro, do PSL, está fazendo campanha pelas redes sociais. O candidato permanece em casa, no Rio de Janeiro, por recomendação médica, onde se recupera da facada que sofreu no mês passado. Ontem, ele foi orientado pelos médicos a não participar do debate de hoje à noite na TV Globo. E em uma rede social, falou de suas propostas para as mulheres. Mulheres, o que a gente pode fazer pelas mulheres do Brasil é jogar pesado na segurança para que a senhora não fique tão preocupada se teu filho ou tua filha vai voltar de uma faculdade ou de uma festinha que um deles foi em segurança. Vamos jogar pesado nessa área. É o que melhor nós podemos fazer para as mulheres do Brasil. Hoje de manhã, em uma outra postagem, Jair Bolsonaro elogiou os nordestinos. Disse que a essência deste povo é uma das principais formas da diversidade cultural do Brasil e, graças a eles, o Brasil é um gigante. A candidata Marina Silva da Rede, segundo a assessoria dela, não fez campanha de rua hoje de manhã. Marina publicou um texto nas redes sociais em resposta a um internauta que declarou apoio à sua campanha. A candidata disse que nessa eleição o voto não pode ser por medo ou contra um ou outro. E ela concluiu: devemos votar pela união do Brasil. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha hoje no Rio de Janeiro. Geraldo Alckmin participou de um programa na Super Rádio Tupi. O candidato disse que vai reforçar o controle de fronteiras, criar uma Guarda Nacional com 5.000 homens e mulheres e investir em treinamento e tecnologia. Alckmin prometeu também aumentar a capacidade de investimento, principalmente em infraestrutura. Eu percorri o Brasil inteiro, todas as regiões. Então, o nosso compromisso de, através de um bom ajuste fiscal, reduzir o tamanho do Estado, recuperar a capacidade de investimento do Estado para poder fazer as obras. E isso vai gerar emprego na veia, porque rodovia, ferrovia, aerovia, hidrovia, metrô, trem, é muito emprego, ativa a economia e reduz o custo Brasil. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha espaço reservado para divulgar a campanha dele hoje, mas ele não fez campanha nas ruas nesta quinta-feira, segundo sua assessoria. O candidato Ciro Gomes, do PDT, também não teve agenda de campanha hoje de manhã, segundo sua assessoria. Numa publicação em redes sociais ontem à tarde, Ciro Gomes respondeu a internautas sobre a importância de passar um pente fino nas contas públicas. Me disseram agora, recentemente, eu estou checando, que o contrato para a manutenção do gramado do Palácio da Alvorada são 4 milhões de reais por ano. Então, o que tem de 4 milhões jogado por aí afora, na ladroeira, na fisiologia, no privilégio, na corrupção, na falta de respeito ao drama do nosso povo, eu vou passar o pente fino em tudo e vou juntar um par de bilhão, você não duvide disso. Mas os bilhões mesmo, as centenas, estão ali, ó, em cima, nos ricos, que não pagam imposto no Brasil. O candidato Fernando Haddad, do PT, também não fez campanha hoje de manhã. Mais cedo, o candidato do PT publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um alerta sobre notícias falsas e criticando a publicação das fake news neste período pré-eleições. Esse tipo de jogo baixo acontece nessa reta final de campanha. Mas nós temos que pensar grande, pensar o Brasil. Pensar um Brasil de oportunidades, um Brasil de emprego, um Brasil de educação, um Brasil de saúde, um Brasil da paz. Nós não vamos construir um país democrático com mentiras, ofendendo as pessoas, ofendendo os professores do Brasil.
Nós vamos fazer isso olhando no olho do cidadão, com a verdade, os nossos propósitos, o nosso desejo de superar essa crise que tanta aflição tem trazido à família brasileira. Os candidatos à presidência da República estão se preparando para o debate de hoje, na Globo, que começa logo depois da novela Segundo Sol. Quem está no Rio de Janeiro acompanhando todos esses preparativos é o repórter Elter Duarte, com ele que a gente fala agora. Salve, Elter, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Hoje. Olha, os técnicos trabalham ali dentro no estúdio para acertar os últimos detalhes, câmeras, iluminação, som, para que tudo seja perfeito nesse debate, né? Já estão com presença confirmada os candidatos Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Henrique Meirelles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL, Geraldo Alckmin do PSDB, Marina Silva da Rede e Fernando Haddad do PT. Como o Doni já adiantou aí na agenda dos candidatos, o candidato Jair Bolsonaro do PSL informou que não poderia comparecer por ordens médicas. Ele se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro. Um sorteio determinou o posicionamento dos candidatos no estúdio. E durante o debate, durante 4 blocos desse programa, eles farão perguntas entre si o tempo todo. O primeiro e o terceiro bloco serão de temas livres. Os candidatos poderão perguntar sobre o que quiserem. Agora, o segundo e o quarto blocos serão de temas determinados, sorteados ali na hora pelo mediador William Bonner. A ordem das perguntas já foram sorteadas com a presença de representantes dos candidatos. Agora, ali no quarto bloco, cada candidato vai ter um tempo para fazer suas considerações finais e essa ordem também já foi definida. Então, depois da novela Segundo Sol, esse encontro importantíssimo para a nossa democracia, o último encontro, o último debate dos candidatos à presidência da República aqui na Globo. Doni, não dá para perder, né? É isso aí, encontro marcado. Valeu, Elter, obrigado pelas informações. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, foi internado ontem à noite depois de saber que a Suprema Corte anulou o indulto que o livrou da cadeia em dezembro. O juiz Hugo Nunes determinou que Fujimori voltasse à prisão imediatamente para acabar de cumprir a pena de 25 anos por comandar esquadrões da morte contra supostos extremistas na década de 1990. Horas depois, Fujimori foi levado a uma clínica para tratar uma arritmia. As famílias das vítimas comemoraram a decisão da Suprema Corte. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, visitou hoje o Museu do Holocausto em Jerusalém. Merkel colocou uma coroa no Salão de Memória em homenagem aos 6 milhões de judeus mortos durante o nazismo. A primeira-ministra disse que a Alemanha tem a responsabilidade de lembrar desses crimes e denunciar o antissemitismo, a xenofobia, o ódio e a violência. A seguir, a Rússia é acusada de promover ataques cibernéticos e também a previsão do tempo para todo o Brasil. O intervalo é rápido, a gente volta já. O futuro pode ser esse, mas o analgésico do futuro você já pode ter hoje. Chegou o Livium Cápsulas Líquidas, com tecnologias de ultraconcentração e ação a partir de 10 minutos. A Livium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Nós fomos para as ruas contra a violência e o ódio, lutando por direitos e democracia. Nesse domingo é dia de depositar essa força nas urnas. Não vote com medo, nem com ódio. No primeiro turno, vote no que você acredita, com coragem, com esperança. Vote Boulos 50. Parte pra... Ih, travou. E aí? Pô, travou na melhor onda, que vacilo. Estava aí, galera. Destrave. Vivo Fibra é ultra velocidade e estabilidade. Assine agora. Nutrem Sênior da Nestlé é o suplemento para você aproveitar o melhor da vida. Agora em 3 novos sabores: café com leite, baunilha, chocolate, além do sem sabor, que vai bem com tudo. Nutrem Sênior, a melhor fase da vida é agora. Pela defesa dos direitos dos animais, pela inclusão das pessoas com deficiência em nossa sociedade e pelo fim de regalias e mordomias absurdas que os deputados federais têm, vote Célia Studart 4321. Eu defendo o Hospital Público Veterinário para o Ceará e cadeia para quem maltrata os animais. Célia Studart 4321, Federal. Vote nos candidatos do Partido PV.
Guia Conhecendo o Ceará. A sua viagem pelos melhores destinos do estado começa aqui. Conheça os melhores lugares e estabelecimentos para visitar no Ceará. Garanta já o seu e viaje pelo nosso guia. Diário do Nordeste. Informação com credibilidade. Gente, uma homenagem linda, Cássia Eller no Memória Nacional. E você ainda vai ver o que o MC Kekel fazia antes da fama. Ele trabalhava numa oficina, ele nos levou no antigo emprego e é depois do Jornal Hoje. Chega a 1.424 o número de vítimas na tragédia da Indonésia. 1,5 milhão de pessoas estão nas áreas classificadas pelo governo como zona de desastre. A cidade de Palu, de 370 mil habitantes, foi uma das mais afetadas. Lá, a eletricidade está sendo restabelecida aos poucos, mas a destruição é muito grande. Ao leste da cidade, uma imagem representa a força do tsunami. Um navio foi arrastado pela água e está preso em meio aos destroços. De volta ao Brasil, vamos falar do tempo que virou aqui em São Paulo. Ela já está por aqui, Eli. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde para você, Doni, para todos. Está esfriando em São Paulo, né? Está esfriando e não é só aqui, viu? Olha, hoje a máxima prevista aqui para São Paulo é de 22 graus, mas ontem fez quase 32. Em Curitiba, a mesma coisa, máxima de 17 graus hoje, ontem fez quase 23 graus. Uma massa de ar frio está avançando, também tem o vento chegando do mar, aumentando a umidade, por isso o céu está mais nublado, pode chover fraco em Curitiba e também em São Paulo. E o frio está só nessas capitais? Olha, frio sim, mas a temperatura também está caindo no Rio de Janeiro. Hoje ainda está abafado por lá, com máxima de 28 graus. Agora ontem fez quase 38 graus no Rio. Tem uma frente fria indo do Rio para o Espírito Santo, por isso no Rio pode chover já a partir de agora à tarde, chuva isolada. E em Vitória essa chuva vai chegar à noite. Agora, antes da chuva, Vitória fica bem quente, com máxima de 33 graus. Onde deve chover mais forte hoje é no sul de Minas Gerais, também pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, 58 cirurgias tiveram que ser adiadas na Santa Casa da cidade depois do temporal de ontem. Choveu muito forte e hoje pode chover forte de novo, essa chuva já está a caminho de lá. E nas outras partes do país, calor, Eli? Calor, e a gente vai falar primeiro de calor com chuva, podendo pegar Belo Horizonte, Goiânia, também Manaus. Calor sem chuva em Salvador e em Porto Alegre, como a gente vê aqui, tempo firme, mas nada de calorão. Nada de chuva em todo o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, sul do Paraná e também nessa área que vai do norte do Espírito Santo até Roraima. Já amanhã, chuva forte aqui, pegando parte do norte, do centro-oeste e do sudeste do país. E a massa de ar frio que eu falei aqui no começo da previsão, amanhã pode provocar geada, em outubro, hein? Na região da Campanha Gaúcha e entre a Serra Gaúcha e também a Serra Catarinense. Eliana Marques, até amanhã, obrigado. Até amanhã, de nada. 4 agentes russos foram expulsos da Holanda acusados de planejar um ataque cibernético contra a OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. O Reino Unido e a Holanda acusaram a Rússia de promover uma campanha global de ataques cibernéticos. Vamos falar sobre isso com a nossa correspondente Cecília Malan, que está lá em Londres. Cecília, boa tarde para você. Ataque à OPAC que não foi o único, né? Não, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Olha, segundo o governo britânico, essa campanha tem como objetivo enfraquecer as democracias ocidentais e demonstra como a Rússia ignora o direito internacional. Os ataques cibernéticos teriam acontecido contra o Partido Democrata Americano, uma TV aqui no Reino Unido, empresas na Ucrânia e até na Rússia. O governo de Vladimir Putin respondeu dizendo que tudo não passa de um coquetel diabólico de acusações. Mais cedo, a Holanda divulgou detalhes da operação que interceptou os 4 russos, todos detentores de passaportes diplomáticos e um deles especialista em TI. Eles estavam num carro estacionado em Haia, perto da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que naquele momento estava investigando a tentativa de envenenamento de um ex-espião russo aqui na Inglaterra. Dentro do veículo, agentes holandeses encontraram equipamentos de rastreamento e antenas. Quando foi abordado, um dos suspeitos tentou destruir um celular. A Holanda convocou o embaixador russo e cobrou explicações. Agora há pouco, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a Rússia precisa prestar contas. Os russos foram pegos com provas nas mãos, afirmou Jim Mattis. Ele não confirmou se os Estados Unidos vão responder de alguma maneira. Tony. Cecília, obrigado pelas informações.
A seguir, adiado o início do horário de verão. A gente volta já. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Descubra o gostinho de Brasil em cada uma de nossas bebidas. Na Amazônia, a energia do Guaraná, do cupuaçu e do açaí. Elmo percebe que a moto de Samuca foi sabotada. Eu vou tudo nessa história, tá? Eu vou descobrir o miserável que fez isso com o Samuca, ou eu não me chamo Elmo. Elmo. Hoje, o tempo não para. O navio Aquarius, que faz resgates no Mediterrâneo, chegou hoje ao porto de Marsella, na França. O navio de bandeira panamenha transportava 58 imigrantes salvos do Mediterrâneo em setembro e teve permissão para atracar depois que França, Alemanha, Espanha e Portugal concordaram em recebê-los em seus países nos próximos dias. O Aquarius pode ser impedido de sair de novo para fazer resgates no mar se o Panamá confirmar a intenção de revogar o registro da embarcação. A organização SOS Mediterrânea diz que o governo italiano, que é contra a imigração, está pressionando o Panamá para revogar o registro do Aquarius. O ministro do Interior da Itália negou essa acusação. O prefeito da cidade de Riace, no sul da Itália, Domenico Lucano, está em prisão domiciliar há 2 dias. Ele é acusado de favorecer a imigração ilegal. Hoje, Luciano foi à sua primeira audiência. A prisão dele repercutiu no país inteiro, tanto entre os que apoiam o governo italiano anti-imigração, como entre os que apoiam a política de acolhimento aos refugiados. Um comunicado da promotoria do caso diz que o prefeito de Riace organizou casamentos entre cidadãos italianos e mulheres imigrantes para burlar as regras de cidadania italiana. Lucano negou todas as acusações e disse que não tem nada a esconder. O começo do horário de verão foi adiado de 4 para 18 de novembro. O governo atendeu um pedido do Ministério da Educação, já que as provas do Enem vão ser realizadas nos 2 primeiros domingos de novembro. O horário de verão deste ano já tinha sido adiado para não coincidir com as eleições. Com a nova mudança, o horário de verão vai começar às 0 hora do dia 18 de novembro e vai acabar em 16 de fevereiro de 2019 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 7:50 da noite. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.